A luta contra a Lady Nagant, a vilã que fugiu de Tartarus e fez um acordo com o All For One para capturar o Midoriya, não terminou. A luta continua e nesse capítulo a gente descobre que ela foi a nova Itachi de Boku no Hero. Como assim? Vamos entender isso aqui nesse vídeo. Lembrando que toda semana tem vídeo comentando o mangá de Boku no Hero, então se você ainda não for inscrito, aproveita pra se inscrever, meu amigo. Eu não sei, eu tô cansado de pedir, mas a gente tem que fazer esse trabalho, né? A gente tem que fazer esse trabalho pra sempre lembrar o pessoal de se inscrever no canal pra assim não perder os próximos vídeos. Vamos lá comentar agora sobre esse capítulo. A gente viu o capítulo passado que o Midoriya ele usou uma nova habilidade do One for All e com a tradução oficial saindo domingo a gente viu como foi a romanização desse nome finalmente. Realmente foi romanizado como Fajin, por mais que na versão em japonês seja chamado de Hake. Eu trouxe essas duas versões semana passada no vídeo, mas foi realmente romanizado como Fajin. E a gente viu que na prática nada mais é do que uma habilidade que aumenta os atributos físicos do Midoriya, provavelmente por um tempo limitado, né? A gente não sabe ainda se tem alguma particularidade a mais em relação a essa habilidade. Por enquanto não pareceu realmente pra mim nada de tão magnífico assim, nada de tão único assim, nada mais é do que um boost ali pra ele conseguir melhorar os atributos básicos de luta dele, né? Então não foi tão impressionante, mas vamos esperar pra ver se tem alguma coisa a mais. Mas já no começo do capítulo a gente vê que a Lady Nagant, ela consegue se soltar do Midoriya usando a sua arma. Eu achava que ela ia ser realmente imobilizada ali, que a luta ia terminar, mas ela realmente conseguiu se soltar usando a sua arma e dando um pipoco, dando um chega pra lá no Midoriya e ameaçando atirar nele, ele conseguindo desviar e assim conseguindo tirar ele de perto, né? Realmente a luta ela vai continuar e a luta ela continuou no meio de uma conversa. Muita coisa foi revelado nesse capítulo sobre o passado da personagem, muita coisa importante e muita coisa importante a ser discutido sobre o mundo de Boku no Hero de forma geral, assim, muito importante mesmo. Eu só achei que tanta conversa no meio de tanta luta, eu fiquei meio, peraí. Eu acho que pra mim, pelo menos, teria combinado mais se toda essa conversa tivesse acontecido depois da suposta aqui, né, teorizando a suposta derrota da Lady Nagant, depois que o Midoriya ele conseguisse mobilizar ela, assim, ela revelando todo o passado dela, bababá, e é por isso que eu fiz isso, sabe? Aquele choro de vilão, mas é por isso que eu fiz isso, é por isso, e começa a contar a história toda dela. Mas enfim, o fato é que a conversa toda aconteceu durante a batalha, e o Midoriya ele começa perguntando por que ela se aliou ao All For One. E a partir daqui a gente descobre muita coisa dela. A Lady Nagant ela fala que matou muita gente no passado a serviço do governo para manter essa sociedade das aparências. Vocês já ouviram, eles não usaram exatamente esse termo, né, mas eu quis traduzir dessa forma aqui porque vocês com certeza já ouviram esse termo, né, sociedade de aparências que a gente vive hoje em dia, né, que não é nem mais uma sociedade materialista, é uma sociedade de aparências, e isso não só se resume aos indivíduos querendo se aparecer, né, todo mundo está suscetível a isso, mas também a própria sociedade, o próprio status quo, ele depende também dessa aparência que ela vai passar para a sociedade. Então ela diz que matou gente de grupo terrorista, de time de heróis que se associou com vilões, ali dá para traduzir como milícia basicamente, né? Pessoas capazes de abalar o sistema, todas elas foram executadas pelo Comitê de Segurança Pública através das mãos dela, através das ações dela. E isso foi cansando a personagem até o ponto em que a coisa chegou num extremo em que o antigo presidente do comitê, ele pede para que ela mate até mesmo heróis, sendo que esses heróis eles estariam provocando civis. Olha só que canalice, né? Esses heróis eles estariam provocando civis para que cometessem crimes e assim pudessem pegar recompensas deles com isso, excluindo o fato de que esses heróis eles realmente eram uns filhos da puta, mas ainda assim eu sinto que a relação desse presidente, desse antigo presidente do Comitê de Segurança Pública e a relação que ele tinha com a Lady Nagant é muito a relação que existia entre o Danzo e o Itachi. O Danzo ele coordenando ali as ações do Itachi e até mesmo chegando a um ponto em que ela teve que matar até mesmo heróis. Ou pelo menos sendo ordenada a matar esses heróis, né? Só que ela decide dar um basta nisso. Ela decide chegar pra ele e pedir demissão disso tudo. Só que quando ela decide pedir demissão desse trabalho cansativo que realmente esgota o psicológico dela, ela passa a sofrer uma leve ameaça através de palavras ali e você vê que o antigo
o presidente estava ali provavelmente já sacando uma arma para querer eliminar a personagem, só que ela é uma atiradora de exímia categoria e se adiantou e acabou matando o próprio presidente pessoalmente. E até esse incidente foi encoberto para que nada fosse questionado por que exatamente ele foi morto, né? Por quê? Será que ele fez alguma coisa de errada? Foi um vilão? O que aconteceu? Nada fosse questionado em relação a isso. Nada. Não desse nenhum motivo para que a população questionasse todo esse status quo. Essa personagem, a Lady Nagant, ela provavelmente passou por muito do processo que o Hawks ele também passou, né? Trabalhando para o Comitê de Segurança Pública e sendo explorado ao máximo para fazer os mais trabalhos sujos possíveis. Só que ela, diferente do Hawks, ela chegou aí para o outro extremo. Ela acabou realmente chutando o balde e foi para o extremo, se tornando uma criminosa. Enquanto o Hawks, ele ainda passou a trabalhar até o fim, ele ainda continua trabalhando para esse status quo, só que o Hawks ele é um personagem que tá ali no meio do caminho. Ele é um personagem que pode conversar com ela de alguma forma porque ele teve, muito provavelmente, a mesma criação, o mesmo treinamento, passou por processos muito parecidos. Então, se esses dois personagens eles dialogarem, pode ser que essa seja uma conversa que gere alguns frutos. E ela completa dizendo para o Midoriya que mesmo um futuro onde o All for One estivesse no controle, seria um mundo muito mais claro e verdadeiro do que esse que eles têm hoje. Olha só o poder dessa frase, né? Não, o quão verídica não é essa frase. Ela inclusive fala que antigamente houve uma época em que vigilantes eram vistos como heróis, e esse foi justamente o início da definição de herói nesse mundo de hoje. Ou seja, muito provavelmente o que aconteceu foi um processo de estatização desses vigilantes, né? Existiam ali talvez alguns heróis já começando a trabalhar para o governo, mas existiam também os vigilantes, e por algum motivo, provavelmente só por uma questão de oficialização mesmo, eles quiseram, ó, vocês querem então trabalhar como heróis? Então trabalha aqui pra gente, né? Vamos oferecer um trabalho aqui oficial pra vocês, um cargo público aqui pra vocês. Eu não sei se nesse caso, eu acho que essa justificativa desse processo de oficialização desses vigilantes pra se tornarem realmente heróis se deu pelo mesmo contexto em que a gente viu no filme Guerra Civil, por exemplo, né? Em que as ações dos heróis independentes causaram alguma consequência à sociedade que fez com que existisse uma pressão em cima deles pra que eles trabalhassem, eles fossem oficializados do governo. E nesse capítulo tem uma página fortíssima mostrando a Lady Nagant na época em que ela trabalhava como heroína, ela encontrando crianças que eram suas fãs e essas crianças pedindo para apertar a mão dela, pedindo um mero aperto de mão, pedindo um cumprimento. Mas na hora que ela estende a mão para aquelas crianças, ela vê toda a mão dela suja de sangue, simbolizando todo o sangue que ela tem nas próprias mãos, todo o sangue que ela mesma derramou com as próprias mãos, e ela se sentindo injusta, ela não se sentindo digna de apertar a mão daquelas crianças que enxergavam nela um símbolo de heroísmo, e ela não se enxergava dessa mesma forma. Então o Midoriya, a partir desse ponto, ele começa a entender que não basta só você questionar os vilões de forma individual, mas você tem que também questionar o próprio sistema, e é através desses vilões que ele está começando a entender que o problema é muito anterior a isso, não é não? Não é só você simplesmente avaliar se você tem um produto defeituoso, não basta só você avaliar aquele produto defeituoso de forma isolada, você tem também que avaliar a questão da fábrica. Qual o defeito que essa fábrica tem para assim gerar um produto defeituoso? O que aconteceu com a linha de produção? O que acontece com o sistema? Então o buraco realmente é muito mais embaixo e o Midoriya ele começa a perceber isso. Mas o gancho que esse final de capítulo fez foi algo absurdo, foi algo muito engraçado, que foi a Nagant apontando a arma pro Overhaul, realmente questionando assim, você não é o heróizinho? Você não é o benevolente? Deixa eu testar um negocinho aqui. E aponta a arma pro Overhaul, que o Midoriya ele nem tinha visto que tava lá também, que tava lá na área também. E ele viu, Overhaul, Chisaki, o que você tá fazendo aqui? E cara, com certeza ele vai salvar a vida do Chisaki de alguma forma, só que eu não sei, a luta ela vai continuar depois disso? O fato é que eu realmente não imaginava que o discurso no Jutsu ele ia começar a ser aplicado já agora. Eu imaginava muito algo acontecendo muito lá na frente, por exemplo, a Lady Nagant sofrendo na mão do All for One de alguma forma e o próprio Midoriya salvando a vida dela do All for One, salvando assim, protegendo ela de alguma forma, e ela vendo, nossa, o Midoriya ele realmente me salvou, mesmo eu
sendo uma criminosa e tendo aquela nossa, e abrindo o horizonte dela e ela passando a se abrir, né, pra assim talvez voltar pro lado do bem. Mais ou menos, não exatamente como, mas mais ou menos como foi o Narutinho na época em que ele salvou a Tsunade. A Tsunade, ela obviamente não era uma vilã, mas foi a partir do ponto em que o Naruto salvou a Tsunade que ela realmente passou a se abrir para ele também. Então eu enxergava algo mais ou menos nessa linha de pensamento. Mas esse foi um excelente capítulo, principalmente porque tocou num ponto em que eu sentia que Boku no Hero pecava muito em não tocar, e isso na verdade nunca esteve esquecido, na verdade sempre esteve lá guardado para agora começar a ser discutido, que é o sistema, que é toda essa aura de arco-íris que o mundo de Boku no Hero ele passa pra gente, ele passa pras pessoas, pros personagens, parece que é tudo tão perfeito, mas na verdade nunca foi. E lembrando, se você ficou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal e ativar também o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos que saem toda semana sobre Boku no Hero, beleza, galera? Até a próxima, tchau!